Tudo bem? Opa, fala aí pessoal, tudo bem? Professor Marcelo de novo na área, vamos falar de física. Depois que vocês viram um pouco sobre calorimetria, queria falar um pouco sobre dilatação térmica. Vou mandar a foto aqui da parte teórica, mas o que a gente vai trabalhar principalmente é a dilatação linear, né? Então você imagina até mesmo, por exemplo, essa caneta aqui. Se eu puser fogo nela, ela vai se expandir, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, entendeu? Então, é aquela que predomina então a variação numa única dimensão, que é no comprimento. Isso aqui a gente fala, por exemplo, trilhos de trem, né, por exemplo, acontece muito que eles ficam expostos ao sol, então eles recebem calor, né, de manhã até a parte da tarde, por exemplo. Então tá lá os exemplos, né? Isso tudo vai estar na foto que eu vou mandar da teoria. Aí, ó, aumentando a temperatura de uma barra, né, para TF, aqui ficou meio ruim, mas é assim, seu comprimento passa a ser LF, né? Então, T de temperatura, tá? E aqui LF, entenda que a gente está falando de a dilatação linear final, tá? Então, ó, em que toda vez que apareceu delta L, delta T, significa variação, significa diferença. Então, o que é o delta L? O tamanho, né, da barra, vamos dizer assim, inicial, que é o LI, né, linear inicial, e aqui a gente pega a final menos a inicial, né? Então, imaginando uma barra que tenha, sei lá, um tamanho de 2 metros, eu aqueci essa barra, ela passou a ter 2 metros e 10. Então, o que é? 2 metros e 10 menos os 2 metros, que é os 10 centímetros, por exemplo, a variação, né? Aí a gente tem, ó, o ΔL, na verdade, vai ser igual a quê? Ao tamanho inicial que ele estava, né? Então, o LI, que a gente chama linear inicial, o alfa, que eu já vou explicar o que é, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Então, naquele mesmo exemplo lá dos 2 metros, que aumentou para 2 metros e 10. Ele estava uma temperatura, sei lá, temperatura ambiente de, sei lá, 20 graus Celsius. Ele aumentou a temperatura para, sei lá, 30 graus Celsius. Então, houve essa expansão, essa dilatação aí. E o que é o alfa? O alfa é uma constante característica do material que constitui a barra. Então, denominada coeficiente linear. Claro que de um tipo para o outro de material muda esse alfa, né? Esse coeficiente linear. Então, ó, cada substância tem então um alfa diferente. Por exemplo, o alumínio é esse tamanho aqui, 24 vezes 10 a menos 6. O cobre é 17 vezes 10 a menos 6. E do chumbo é 24 vezes 10 a menos 6 também, né? Então aqui tem uma figurinha. Então LI é o tamanho inicial e LF é o tamanho final. E o ΔL vai ser o quê? O LF menos o LI, que é justamente essa diferença aqui, tá bom? Agora a gente tem aqui um exemplo para que vocês vejam como fazer. É um pouco complicado, mas aqui é um exemplo de aplicação. Então, ó, o comprimento de um fio de alumínio é de 30 metros e ele está a 20 graus Celsius. Sendo o fio aquecido a 60 graus Celsius, quer dizer, um belo aquecimento, e o coeficiente de dilatação linear do alumínio, sendo esse 24 vezes 10 a menos 6, determinar primeiro a dilatação do fio e depois o comprimento final do fio. A hora que você tem a dilatação, é só pegar o tamanho inicial e somar a dilatação, você tem o comprimento final. Então vamos falar, resolução aqui. Dados, qual que é o tamanho inicial? 30 metros. O LI é 30 metros. A temperatura inicial, TI, é 20 graus Celsius. Temperatura final é 60 graus Celsius. O que você vai fazer aqui? Sim, e o alfa é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a unidade de medida. O que você vai fazer no item A para calcular a dilatação do fio? ΔL vai ser
o tamanho inicial vezes o alfa vezes o ΔT, né? Então, que é a variação de temperatura. Quem que é o LI? É o 30, substituiu lá. Quem que é o alfa? É o 24 vezes 10 a menos 6. Então tá lá, 30 vezes 24 vezes 10 a menos 6. Então LI a gente já substituiu, o alfa a gente já substituiu, e o ΔT é o quê? Entre parênteses, a variação da temperatura, que vai ser 40, né? Porque é 60 menos 20 graus. E aí é só fazer as contas. Então, multiplica lá o 40 vezes o 24 vezes o 30 e multiplica por 10 a menos 6. Lembrando que 10 a menos 6, em notação científica, é 0,000001, né? Então é 6 casas decimais, é um número bem pequenininho. 10 a menos 6 é 0, mais 6 casas decimais, 0,00001, tá? E aí, a hora que você fizer a conta, você vai chegar nesse número aqui. Pronto. Aí, o item B, o comprimento final do fio, vai ser o quê? A diferença, né? Então, o LF vai ser o LI mais o quanto ele se dilatou, a variação da dilatação linear. Então, o LF vai ser o 30, que era o tamanho original, mais a dilatação que a gente acabou de calcular aqui. Então, o novo tamanho do fio de alumínio é 30,0, quase 0,3, né? 30,03. Ele aumenta um pouquinho só, mas é assim que funciona, beleza? Falou, pessoal? Depois eu vou passar uns exercicinhos aqui para vocês fazerem.